Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje nosso tema é Educação no Futuro. Eu converso aqui com o João Hilton, especialista em educação do IBFE, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, da Escola de Educação da Unitá Faculdade, e também a Eliane El Badu, ela que é especialista em futuro e tendências da Innova Business School. Bom, eu gostaria que a gente estava falando muito bem sobre a questão da educação do futuro, bacana, de alguns exemplos. Eu queria citar aqui um exemplo, por exemplo. Vamos colocar aqui da minha área, jornalista, né? Eu vejo assim, o jornalismo, como ele se forma, o jornalista, ele se forma em comunicação social, habilitação em jornalismo, né? O outro que se forma em comunicação social, 2 pontos, habilitação em rádio e TV. Né? O outro se forma em comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda. Mas todo mundo está se formando em comunicação social. Por que eu tenho que ter essas... Né? E tem assim, se você for do mercado de trabalho, você tem que ter o MTB para jornalista, DRT para quem está em rádio e TV, e publicidade e propaganda, eu não me lembro agora aqui, não precisa mais. Mas enfim, todo mundo tem seu registro em carteiras separados. Mas a gente não está um pouco defasado? Esse não é um exemplo claro daquilo que a gente está vivendo de educação ainda do século XIX, como nós estávamos iniciando aqui no programa? Sim, esse é um problema e como é que eu posso falar? A gente tem uma série de questões relacionadas às políticas educacionais, que vêm da estrutura de governos passados, enfim, ou até o atual. Isso precisa ser revisto. Quando a gente fala do Ministério da Educação, para você entrar com um curso novo, com uma proposta de curso nova, você esbarra numa série de problemas, né? Então, você tem problemas. Quais são as disciplinas que você vai colocar nesse curso? Como é que vai preparar esse egresso para o mercado de trabalho se a gente não sabe nem quais são as profissões que ele vai exercer? Eu sei, só para ilustrar para vocês, se eu não me engano, a USP conseguiu emplacar um curso de graduação que se chama Engenharia da Complexidade, em que estuda-se uma série de coisas que não são necessariamente do escopo convencional da engenharia. A mesma coisa envolvendo comunicação social, tecnicamente é tudo comunicação, só que é uma comunicação feita através da palavra, outra através da tecnologia, de imagem, de som e etc. Mas você tem um braço dentro da economia criativa que traz essa possibilidade. Então, a economia criativa é uma forma de você trabalhar, por exemplo, uma graduação que tenha os pilares que envolvem toda a dinâmica da comunicação. Você tem um pilar de consumo, onde você trabalha publicidade, moda, design e arquitetura. Você tem um pilar que envolve as partes de expressão cultural, que envolve toda a questão de folclore, gastronomia, etc. Tem a parte de audiovisual, que é a produção midiática, e tem também a parte de tecnologia, que é contemporânea, que é moderna. Então, esse é um braço que pode ser trabalhado e desenvolvido. Mas ainda existem uma série de entraves que são relacionados às políticas de aprovação de cursos dentro do MEC, para você conseguir abrir cursos com uma característica mais moderna, mais contemporânea, mais orientada para o futuro. Sim. E como vai ser a avaliação de um aluno do futuro? Os professores terão que mudar aí o seu método de avaliação? Eu diria mais que isso. Eu diria que os professores têm que mudar a sua própria forma de funcionamento em relação ao ensino, a sua própria sua prática, visão sua própria prática docente. Porque quando a gente para pensar que existe estudos na neurociência, estudos na área socioemocional, estudos na área da economia, mostrando que nós precisamos de dessas competências socioemocionais para desenvolver a educação, os professores precisam disso. Eu ando dando palestras aí por vários locais para educadores. A nossa BNCC, o que é isso? A nossa Base Nacional Comum Curricular, ou seja, como deve ser ensinado no país as séries. Ela contempla lá, dentro das 10 grandes habilidades a serem desenvolvidas, várias delas, que são competências socioemocionais, que são habilidades que não são desenvolvidas dentro da escola, ou pelo menos não eram desenvolvidas dentro da escola. E aí eu faço uma grande pergunta. Você é professor,
Você frequenta uma sala dos professores. Você sabe que tem muitos amigos seus ali dentro que não sabem nada sobre empatia, não são pessoas empáticas. São esses professores que vão ensinar sobre empatia para os alunos. Então, hoje, o primeiro passo é nós, professores, que a gente tem que adquirir isso antes de pensar em replicar isso para aluno. Nós não temos conhecimento, nós não estudamos isso. Então, na verdade, os professores terão que ser muito mais, vamos dizer, redundantes do que professores. Sim, Eles hoje sim, têm uma que ser função diferenciada algo a do que mais. tem hoje. Sabe a ideia de tutoria, Sim. uma coisa meio... Mediação. Isso, de curador do conhecimento, uma coisa meio filosófica, Platão, Aristóteles, aquela coisa. É mais ou menos isso, é assim. Porque se você parar para pensar, o conhecimento hoje está a informação está em todo lugar. Qualquer um pode modular o conhecimento do jeito que quiser. Só que a única diferença é que o professor é filtro e o aluno é esponja. A partir do momento em que você se posiciona como um curador desse conhecimento e ajuda ele a entender e interpretar a utilidade disso para a vida dele, isso faz toda a diferença. Para você ter uma ideia, a gente levava, né, o tempo em que o conhecimento da gente se atualizava, em 1900 levava 100 anos para você atualizar o conhecimento. Em 1945, 25 anos. Em 2014, 13 meses. E agora, para 2020, 12 horas para atualização de conhecimento. Nossa. Então, a gente está falando de professores, né? Quantos professores a gente tem que mal conseguem atualizar o que eles viram na época de formação do magistério deles? Sim. Você está entendendo? E aí o que acontece? O Fórum Econômico Mundial fez um levantamento que diz que nós vamos precisar de 101 dias extras de aprendizado para a gente conseguir se manter a cada ano ok dentro de tudo que está acontecendo. Então isso demanda uma voracidade, uma vontade de reaprender que nem todo mundo tem. Isso é um problema. E uma necessidade de uma estratégia diferente. Porque se a gente já sabe que não está ali no conteúdo necessariamente o aporte intelectual, e sim no que ele vai ser desenvolvido, precisamos de técnicas diferentes, porque a nossa técnica é baseada no conteúdo. Exato. Não, o que temos é passar conteúdo. Se você perguntar hoje para um professor de geografia, o que ele tem é dados de geografia, ou de história, dados de história. Não tem essa outra parte, esse manejo da informação. Isso não é ensino. Que é o desenvolvimento da competência. Que é o desenvolvimento das competências. Que é como você usa isso, né? Como você usa, exatamente. Quando você olha exatamente isso que o João está falando, a situação fica cada vez mais preocupante porque você não vê as pessoas com condições de fazerem análises críticas, interpretação de texto. É isso que eu ia perguntar. Quando a gente fala em desenvolver competências, é isso que a gente está falando? É sair daquela coisa da prova que a gente, né, eu estudei muito tempo atrás, que a gente ia lá, complete a frase. Não, 3 pontinhos. Você continuava falando, porque você tinha que fazer a decoreba. Você pegava aquele livro lá, me dá desespero. Você ficava lá, porque você, na verdade, não entendia o processo. Você decorava aquilo, porque até aquela frase, ela era a mesma frase que estava na prova. E você tinha que completar da mesma forma que estava ali. O que as formas de avaliação fazem desde o século XIX para cá? Elas medem a quantidade de conhecimento acumulado, não o que você vai fazer com esse conhecimento pro resto da sua vida. Exatamente. Essa é a diferença. E tem um dado da neurociência muito legal. Ó. No nosso cérebro, nós temos em áreas específicas, cada uma tem uma função específica, né? Faz algo específico. E elas são, cada área dessas é separada em 3 partes, que é chamada primária, secundária e terciária. A primária, vamos pegar a área da visão para ficar bem claro. Quando eu estou olhando para algo, estou olhando ali para o formato da câmera. A minha área primária, ela só capta a forma geométrica. Ela não dá uma definição para mim do que eu estou vendo. É captação pura. A área secundária é uma área de memória que compara o que eu estou olhando com outras imagens iguais de câmera e eu digo, é uma câmera. A área terciária é a área que envolve isso de eu estar olhando para a câmera e conseguir conectar isso com várias ideias diferentes. A nossa escola, quando nós aplicamos um teste de múltiplas escolhas, quando a gente dá respostas ao lado para a pessoa escolher, ela não entra na área terciária de desenvolvimento cerebral.
Então ela passa a ser alguém que tem informações, mas não sabe usá-las de forma inteligente, não sabe conectá-las. Exatamente, exatamente. Ah, entendi. Olha, perfeito agora para a gente poder entender o que está acontecendo. Então é dessa forma que é o caminho do futuro do sistema de educação. Né? Agora, com toda essa modernização aí, pode colocar fim nas divisões de séries que a gente hoje conhece? Já mudou divisão de bastante. séries eu não teria um estudo para apresentar para você. Agora, de que nós deveríamos sim ter um enfoque por áreas, eu acho que isso claramente. Já tem algumas escolas que, inclusive, trabalham com alunos de faixas etárias diferentes dentro de um mesmo ambiente. Né? Porque isso promove a integração com a diversidade de pensamento, enfim, isso é bem interessante. Algumas escolas mais orientadas para esse pensamento, principalmente na Finlândia, já vem trabalhando dentro de uma perspectiva como essa. Existem alguns alunos que eles conseguem desenvolver essa competência mais rápida do que outros, né? Então ficaria assim, mas ele continua aqui esperando para poder pular de série ou ele já poderia desenvolver mais as competências dele e caminhar? Ou teria que esperar o momento certo? A separação por áreas, essa eu acho muito importante. Ou seja, se o aluno ele tem uma habilidade declarada em matemática, em áreas de exatas, não que ele vá deixar de aprender os outros, mas sim existir no programa, hoje nós não temos isso definido, mas um programa definido, como que nós vamos trabalhar com esses que têm mais habilidade nisso? Porque, Júnior, a gente já perdeu, tenho certeza absoluta, muitos gênios para a escola. Com certeza. Muitos gênios, que o cara era um ótimo matemático, mas não ia bem em português, repetiu um ano, repetiu dois, começa o estigma do burrão, do que não tem inteligência, o menino se fecha. Vai fazer qualquer outra coisa e a gente perdeu uma genialidade ali dentro. E é interessante porque tem uma série de ilustrações que mostram isso, né? Infelizmente, a escola do jeito que a gente conhece, ela foi feita para podar o seu potencial criativo, não para estimulá-lo. A escola, do jeito que ela está formatada hoje, ela é feita para replicar modelos. Replicar modelos é para você ser igual a todos. Se você mostra uma potencialidade, isso incomoda e aí a gente precisa abaixar a sua asa. Né? É mais ou menos por aí. Infelizmente isso acontece, né? Eu posso testemunhar aqui uma vida minha. Eu sei até as preposições, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Decorei isso, porque é uma chamada oral que eu errei um deles e eu fiquei de recuperação por causa disso. Me deu um desespero e eu passei a ir mal em língua portuguesa. Imagina, depois da sexta série, por esse trauma que eu fiquei. Você vai ter um professor amigo nosso. Eu tive que fazer professora de língua portuguesa particular para poder, de novo, restabelecer. Nada, né? Que loucura. E no fim, trabalhar com jornalismo. Nós temos um professor amigo nosso, Alexandre Rezende, que é um especialista em neurociência. E ele fala da coisa do decorar, que até hoje os alunos usam isso. Só que o decorar usa uma memória de curto prazo. Isso. É uma memória que dura pouco tempo. Então o Alexandre fala assim, é fácil você saber o aluno que decorou, porque ele entra na sala e fala assim, não fala comigo, professor. Não fala comigo. Senão eu esqueço. Senão eu esqueço a linha de raciocínio. E é interessante a gente ver, né, quando você pergunta sobre as questões, né, o que a gente tem que trabalhar, como desenvolver isso, esse é o maior desafio, porque envolve metodologia, envolve reeducação e flexibilidade cognitiva dos professores, estrutura de sala de aula e também as questões que são relacionadas à forma de avaliação. Pois é. Gente, esse é a Programação Nacional, o bate-papo está muito gostoso, a gente precisa ir para um rápido intervalo e nós voltamos já.